Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! Semana importantíssima, Kilson Jones. Exatamente, semana de eleições. Menos de uma semana, né, cara? Exatamente. Já tá pertinho. E nessa semana, o nosso canal vai ter, assim, claro, uma semana diferente, vários episódios durante o dia, de 3 a 4 episódios, até para te ajudar, você que tá em casa, a decidir o seu voto, lembrando de todas as vertentes. Já convidamos aqui o Joel, o Silvio, o Rafael, o Wellington, deputados também, tanto estadual como federal, até que para ajude de alguma forma um bate-papo diferente para que você que esteja indeciso possa escolher o seu candidato, né, Kilson? Exatamente, os indecisos, né, principalmente. Pois é, e que nas últimas eleições são muitos votos. Para você ter ideia, no último ano, indecisos dava para eleger deputado federal, deputado estadual, um negócio surreal, né, cara? Exatamente, agora você tem a oportunidade. Né? Você tá elegante, cara. Hero, veste o homem atual. Bonitão. Sempre. Tá? Tá rechonchundinho. Às vezes sim, né? É o cabalão. Olha, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar aquele like, que é muito importante. Acompanhe a gente nas redes sociais através de todas as plataformas de áudio, no YouTube, no Kawai, no TikTok. Estamos pertinho no Kawai de já estar notificado como é, Will? Verificado já no Kawai. No TikTok são mais de 300 mil seguidores já e com mais de 80 milhões de views, tá? A nossa meta até o final do ano, ou até metade ali, janeiro, fevereiro, já tá com 50 mil inscritos no YouTube, então ajuda a gente, por gentileza, e compartilha. Tá legal? Lembrando que todos os nossos patrocinadores aparecerão aqui nesses telões e também no QR Code, na barra aqui, então vai lá prestigiar os caras ajudam a gente, essas empresas nos ajudam a levar esse conteúdo para você que tá aí do outro lado. E hoje, Kilson Jones, recebendo com muito carinho um desses caras que é a primeira vez na política, né? Para deputado estadual em especial, mas que tem uma história maravilhosa. Uma salva de palmas para o doutor Vinícius! Seja bem-vindo! É o cara mais boa praça que eu conheço. Muita gente que fala assim que o doutor Vinícius, ele, é claro, é do Partido dos Trabalhadores, mas não tem cara de PT. Você já ouviu falar isso muito? Rapaz, fala, mas não... É estranho. É estranho porque assim, a gente sempre foi do PT, né? Até minha filiação é antiga do PT, né? Mas tu já ouviu sobre muito isso? E eu não entendo muito também, mas eu escuto isso. Eu acho que tem muito também, sei lá, às vezes é a forma de enxergar o PT como se fosse um trabalhador rural. Precisa enxergar um trabalhador rural quando você olha o PT. E na verdade o PT é uma filosofia, né? Da forma de trabalhar, da forma de você querer que a política seja para quem realmente precisa. Querer que primeiro seja o vulnerável que tenha direito e depois os outros que estão melhores, né? Então essa é a política. Isso aí, para que as coisas andem bem, tem que ser assim. Tem. Não tem padrinhado político, né? Não, a família da gente, assim, ela nunca teve candidato, na verdade, né? Você tem alguns primos do meu pai que foram, mas não de família direta, né? A família núcleo mesmo nunca teve candidatura no nosso estado. Pois é, e vocês usaram a vida inteira, óbvio, o conhecimento como o suporte para o financeiro da família. Foi assim, quando meu bisavô, né, o pai da minha avó, que era amarantino, quando ele faleceu muito, muito novo. Então, a família, ela seguia uma linha de muito estudo para poder ter uma sobrevivência, né? Então, naturalmente, isso fez com que as pessoas, assim, a geração nossa sempre foi assim. Por exemplo, a primeira desembargadora do estado é a irmã de meu pai. O papai é um pediatra que é um dos primeiros aqui realmente de Teresina. Tudo foram muito, assim, tensos no estudo, né? Para poder a coisa fazer funcionar de verdade, né? Então, nunca enveredou. Mas tu sabe que o Instituto de Perinatologia aqui do estado, quem era o diretor da maternidade que construiu foi meu pai, Dr. Josué. Sério? Sério. Há muitos anos atrás, quando foi fazer a criação do instituto, que era para atender as gestações que estavam mais complicadas, né? Foi tudo ele. Foi lá, na maternidade. Já naquela época. Então é engraçado que a história parece que se repete, né? Pois é. Ele entrou na gestão, ele funcionário público, né, da maternidade, e foi convidado para ser diretor naquela época e corrigiu muita coisa lá. Eu sei porque os funcionários hoje que ainda não se aposentaram aqui estão lá, me contam, né? Dessa história. De como é que ele era lá, né? A nossa equipe, né, que fez questão de te convidar nessa semana, porque a gente queria ter uma visão, uma experiência, né, real, que pela primeira vez entra na candidatura
a deputado, né? Entra na vida pública. Como é que foi essa virada? Da decisão até agora. Não, assim, eu acho que primeiro a vida ela vai te preparando. Porque você não adianta você pegar e receber um convite, você vai sair candidato e você pegar e encarar. Então você decide, não, a partir de agora eu vou ser um político, eu vou me candidatar. A política ela não é assim, você tem que estar preparado para ela. E eu acho que as escolhas que eu fui fazendo ao longo da vida, né, eu sempre gostei de participar da Sociedade Brasileira de Ortopedia, aí fui secretário, fui tesoureiro, fui presidente, depois fui do Sindicato dos Médicos. Então eu sempre tive um envolvimento, de alguma forma, com relações, né, com relações de pessoas. E eu acho que o conversar muito, eu sou muito conversador, né, gosto de bater papo. Quem conversa é você. E bater papo em qualquer lugar. Né? Não é aquele bater papo de ir para... Não, só encontro com figurão. Não. A minha vida sempre foi de conversar com todo mundo. E eu usei muito o meu consultório. Eu digo assim, como é que eu conheci o estado inteiro? Eu conhecia só de conversar. Porque assim, lá na medicina, você sempre fala assim, eu vou tratar fulano, né? Assim, eu vou tratar a doença, né? Só que o tratar, ele é muito pouco, ele é muito pequeno. Então, quando a gente ia lá para o consultório, o paciente entrava, o que eu ia fazer com ele? Conversar, bater papo. Porque tem uma diferença grande mesmo, entre o tratar uma doença e cuidar da pessoa. Porque diagnosticar a doença, você estudou, você está treinado, você se preparou para aquilo ali. Então, às vezes, sem nenhum exame, você já diagnostica, um diagnóstico clínico. Ou às vezes manda fazer lá uma chapa, um raio-x para você olhar e você dali passa um remédio. Só que se você não conversar com o paciente, meu irmão, tu não sabe se ele pode comprar um remédio que tu passaste. Passa uma fisioterapia, tu não sabe se lá na cidade dele tem. Ou se onde ele mora é possível ele fazer a fisioterapia. Então, eu acho que a forma que eu aprendi a conversar com as pessoas, aprendi a me relacionar, ela foi formando, né, esse candidato atual. Quer dizer, eu primeiro aprendi a lidar com pessoas, a conviver, a saber... Relação humanitária. Relação mesmo, de conhecer a pessoa, de ter uma relação mais íntima, né? Mas porque você ter essa relação hoje, Elton, ela é muito difícil. As pessoas vivem num mundo muito rápido. Pois é, eu te falar era justamente isso. Você entra no consultório, o cara olha pra você e fala assim, o que é que você tá sentindo? É isso. Não sei o que, é isso, tá aqui. Você vai lá na clínica tal, compra o remédio tal... E aí, daqui tantos dias você volta. E eu nunca fiz isso. Eu sempre quis conversar. Quando eu comecei a atender aqui, há 12 anos atrás, às vezes as pessoas estranhavam a demora da consulta. Eu chegava lá, na época no São Marcos, lá chegava às 7, 7h30, ia terminar o consultório quase 3 da tarde. E o pessoal estranhava. Ele não sai daí para beber nenhuma água, não sai daí para comer. E os pacientes do lado de fora da sala dizendo, pai, esse médico demora demais. Só que quando eles entravam, eles passavam a compreender que a gente estava lá era para realmente sair de lá resolver a situação do paciente. E eu acho que por conta disso, quando eu passei lá no concurso do Hospital Infantil, né, há 10 anos atrás, eu tive a primeira relação com o problema mesmo da saúde. Por quê? Eu que fundei a ortopedia pediátrica lá. Não existia o serviço. Então a gente foi estruturar tudo. Tu imagina que tínhamos que fazer todo o preparo para comprar instrumental correto para a criança, procurar os materiais específicos, treinar a equipe para poder operar junto, trazer colegas lá para o serviço também, convidando para poder a gente conseguir montar um serviço, tirar um atraso que na época tinha de tratamento, por exemplo, de pé torto congênito. Cada 1.000 crianças nascidas, uma tem pé torto congênito, que é uma doença que, se não tratada precoce, ele vai ter uma sequela muito grave na vida. E até 10 anos atrás, as crianças que nasciam, elas eram tratadas em serviços de adulto. Quer dizer, num ambiente que não é preparado para elas, não tem o envolvimento que você precisa ter para uma criança. E quando a gente fundou naquela época lá, eu tinha algumas atitudes assim. O paciente chegava lá no infantil, eu ia conversar. Tu veio de onde? Ela disse, vim lá de, por exemplo, Curimatá, longe para ela chegar aqui. Saiu de lá que hora? Não, saí de lá 3 da manhã. Tu comeu, mãe? Deu comida pro teu filho? Você já comeram alguma coisa aqui hoje? Ela dizia, não, doutor, não deu tempo, porque a gente chegou da rodoviária veio direto para cá. Tu acha que se eu fosse atender esse paciente que vinha lá desde 3 horas da manhã, a criança com deficiência,
que eu tinha que fazer um diagnóstico correto. Que essa mãe esperava a consulta durante, sei lá, 2 anos, que ela estava esperando. E quando chegar lá, era a única chance que ela tinha de resolver. Então, lá, naquele momento, eu tinha que fazer da forma melhor possível. Então, o tempo que eu estava lá era para ela. Eu queria saber se ela tinha se alimentado. Se não tivesse, eu chamava o serviço social para ver como é que resolvia. Mas essa importância de você cuidar naquela época e naquela hora, que eu acredito que seja até hoje, né, da paciente, é o que marca essas pessoas, né? Ela não esquece do rosto, não esquece da fala. Eu acho que a gente tem que romper. Tu já ouviu falar do sonhar? A pessoa fala assim, rapaz, fulano é um sonhador. E normalmente quando fala do sonhador, fala como se fosse uma coisa, assim, como se fosse uma crítica, né? Como se vivesse no mundo da lua, né? Mas o sonhador, o sonhar é o desejo. O que tu sonha é o teu desejo. É a coisa que você está querendo chegar. E eu sempre sonhei que era possível fazer uma saúde no SUS decente de verdade. Do paciente chegar e não ter medo de estar no hospital, do paciente chegar e saber que lá ele é bem recebido. Então, quando eu sonhava com isso, e eu contava, eu acho que é possível, vamos fazer assim, né? Vamos ter o material aqui, o melhor que tem. Nós vamos conseguir tratar aqui as crianças tudinho. Nós vamos conseguir tirar essa fila, baixar, e as crianças vão chegar aqui e nós vamos conseguir resolver. E muitas pessoas não entendiam onde é que eu queria chegar, né? Onde é que chegaria aquele sonho. E essa forma que a gente conduziu, de criar essas relações, de cuidar das pessoas mesmo, criando uma relação de trocar o telefone. Meu telefone, o meu número é o mesmo de, sei lá quantos anos atrás. Sempre, né? Nunca mudou. E os pacientes têm. Eu dou o paciente topou comigo no meio da rua, ele pediu, tá aqui o telefone. Porque não tem, o que tem? O paciente não é para conversar com você, não. Porque a diferença do médico com o paciente é o seguinte, médico não tem paciente. É o paciente que escolhe o médico. Então o médico ele é um abençoado por aquele paciente que está dentro da sua sala para ser consultado. Porque ele tinha não sei quantos para poder ir. Não é assim, não, eu tenho meus 10 mil pacientes, não. Os pacientes que tem você, porque eles te escolheram para poder estar lá. E é um erro quando o médico começa a se posicionar que ele tem discípulos, né? E você tem que cuidar das pessoas lá. E toda né, vez que chega, você tem que agradecer. Oh, meu Deus, obrigado que mais um me escolheu, né? E essa forma de conduzir lá, a gente fez o serviço crescer, né? Quando a gente estava fora do Piauí, a gente criou muita relação. Então, muita coisa eu fazia um benchmark, né? Eu ia lá e como é que eu resolvo isso aqui? Como é que vocês começaram o serviço nesse hospital? E os colegas, os professores iam me orientando e a gente ia aplicando aquilo que a gente tinha visto lá, trazendo aqui para o serviço. E funcionou. E aí veio a história do segundo momento, né? Eu acho que o primeiro foi esse, da oportunidade de criar o serviço de ortopedia infantil, de sonhar por esse serviço e querer que ele realmente funcionasse. E quando foi, já em 2015, que foi o convite para assumir a direção do Hospital Infantil. Qual foi essa conjuntura aí? O hospital ele vinha numa situação meio complexa, muito difícil, de estrutura física, e acho que estava assim, as pessoas não acreditavam mais que teriam alguma solução, porque tinha tido um volume de diretores muito grande, e a evolução da coisa, do processo de trabalho não tinha tido assim, um resultado maior. E naquela época, em 2014, a gente teve uma situação assim, havia um conflito entre a gestão do hospital e o governo, quer dizer, eles não conversavam mais, não tinha mais diálogo. Então você imagina a gente lá no hospital, eu servidor público, né? Eu Sim. funcionário de lá, e vendo um conflito entre a direção e o governo. Estamos lascados. Se o diretor está nesse conflito aqui, quem vai sobrar para a gente, né, que está lá dentro? Eu acho que eles convidaram, eu vou te ser sincero, eu acho que eles convidaram porque ninguém quis. Porque normalmente você tem uma gestão, ela é partida, ela é fatiada dentro de uma condição de governo, né? Eu acho que naquela época lá, o hospital era assim, ele era uma bandeira negativa. Todo dia estava na televisão que lá uma mãe denunciando, ou que tinha uma goteira, ou que não tinha um remédio, ou que a cirurgia não acontecia. Sempre, todos os dias. Se você levantar o seu programa, você vai ver a quantidade. Eu lembro dessa. Então, assim, era uma bandeira negativa. Quem era o político que queria se colocar numa responsabilidade daquela ali, né? Porque era um projeto não de curto prazo, né? Era de médio. Eu acho que a situação toda, assim,
quando eles não encontraram um político que dissesse assim, eu vou, aí entrou a parte técnica. Aí foi a hora que entrou a parte técnica e falou assim, rapaz, tem um doutorzinho lá, que ele é médico, é filho de um cara que já fez alguma coisa aqui na saúde, há uns anos atrás, vamos conversar com ele. Eu acho que foi mais ou menos assim. E eu nunca fui de RH. Eu acho que Deus abre as portas pra gente, nem que seja para botar a cabeça para dentro, mas a gente tem que botar para poder saber o que tem do outro lado. E quando eles convidaram, na mesma hora eu disse, não, aceito. Como é que vai ser? Diz, não, tu vai ser diretor médico do hospital. Eu falei, eita, aí é bronca, porque diretor médico ele é mais relação, é muito problema e não tem um poder de execução, né? Digo, não, mas tá bom, bora formar aqui o nosso grupo e a gente vai. E aí fui eu e um colega lá para conversar na Secretaria de Saúde, na época, era o doutor Francisco Costa, era o Francisco? Secretário, era. E a gente foi bater um papo lá com ele. Então, sei que nessa reviravolta terminou que eu assumi a direção geral do hospital. E aí, quando eu fui lá para a direção, digo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui nesse hospital tão complexo esse aqui? O que eu fui fazer lá? Chamei os funcionários. Montei um colegiado gestor, Kilson. Disse assim, eu queria ouvir deles. Essa experiência veio da onde? Veio? Não, na verdade, foi a forma... Não, essa de colegiado, de... Não, é mais de observação da vida, assim. Eu não tinha nenhum curso de gestão, não. Mas é, por isso que eu perguntei. Eu acho que o meu curso é de relacionamento, Kilson. É de rodar, de conversar em qualquer lugar. Fui treinado, foi pelo povo, não foi treinado, não fui fazer um MBA, né? Eu acho que eu sou bom de relacionamento com pessoas. Eu acho que eu tenho uma compreensão muito grande, um respeito grande. Eu consigo escutar e não fazer juízo. Consigo saber e não fazer juízo da pessoa. Isso é difícil, velho. É muito complexo isso aí. Não é fácil. Mas eu acho que foi como eu te falei, a vida, o jeito de conversar, de conviver, que eu consigo filtrar muita coisa, né? Das informações que chegam. E quando eu fui conversar com os funcionários, porque eu acredito que quem tem que dizer é quem sofre. É a dor, né? Ele que tem que me dizer. Eu era funcionário de lá, mas eu era funcionário de 24 horas. Eles são funcionários lá de 40 horas. Então, o funcionário de lá que tinha que me contar o que precisava. E a gente começou a colocar no papel aquilo que a gente tinha sonhado. Porque eu escutava onde é que estava o maior nó e eu ia olhar lá naquele sonho que eu tinha tido, como é que a gente colocava, né? Naquela vontade que eu tinha de ver as coisas funcionando, como é que encaixava as ideias. E a gente passou a colocar tudo numa planilha, tudo colocando aqui desenhadozinho. Como é que nós vamos abrir a enfermaria? Como é que a gente vai trocar as camas? Como é que nós vamos ajeitar o telhado? O que precisa ser feito na farmácia? E a gente foi colocando isso, Kilson, em várias colunas. Depois que a gente colocou, a gente foi atrás de saber o quê? Quanto custa? Quanto custava cada transformação daquela lei que a gente queria fazer? E quando a gente começou a fazer os cálculos, aí eu fui começando a entender a história da política. Aí eu vou chegar agora, depois que você arrudei todinho na pergunta que você tinha me feito. Pronto. Como é que chegou na história da política? O que acontecia? Qualquer recurso que vai ser destinado, ou ele vai por emenda, de alguma forma, ou do próprio ministério, ou de um deputado federal, de um senador, que se coloca para algum programa, ou ele é incluído dentro do orçamento que é votado no ano anterior. E nunca teve orçamento para hospital infantil. Nunca teve uma previsão. Não tinha lá um cálculo de quanto era para reformar, não tinha um cálculo quanto era para pintar, não tinha um cálculo quanto era para trocar, não tinha um cálculo de quantas pessoas, quanto se gastaria em RH para poder fazer funcionar. Então, era muito assim. O que acontecia lá, o que me chateava, e que eu passou a me chatear, e eu passou eu olhar para a política de outra forma, foi porque assim, ia lá alguns políticos fazer visita no hospital, e usavam um palanque lá da Assembleia para poder dizer que o hospital estava mofado, que as paredes estavam infiltradas, que faltava isso, que ia fazer aquilo, isso. E que defendia a bandeira da saúde. Que ia fazer isso. Aí quando eu ia olhar, ele nunca tinha errado nem uma lata de cal para passar na parede. Ele nunca destinou e nunca defendeu um recurso maior na hora de votar o orçamento para lá. Então, assim, eu entendi a importância da política nesse momento. E aí, foi aí que eu fui fazer o papel do político. Porque como eu já tinha o que a gente idealizou, o que a gente sonhou, a gente já tinha o cálculo de quanto custava cada área do hospital, nós fomos buscar recursos. Então, o conversar e o sentar e o negociar entre governo, entre Senado, deputado e a Câmara Federal,
A gente foi conversar com o Rafael Fonteles, fomos conversar com o Elton Dias, fomos conversar com os senadores, fomos conversar com deputados federais, mostrando ponto a ponto o que precisava ser feito. O que foi que aconteceu? Não resolveu. Está lá o resultado. O hospital está reconstruído de uma forma que ele não é a obra, porque é bonito olhar para o prédio, ó, vermelho, todo cheio de espelho, ar-condicionado central, cama boa, banheiro, todos os banheiros com chuveiro elétrico. Que você tinha lá só 4 banheiros para todo o hospital, para os pacientes. Eram 4 na época. Hoje você tem um banheiro para cada 5 leitos. Então, é o respeito. Então, aquilo que a gente tinha sonhado, a gente mostrou que era possível. Agora, por que deu certo? Porque a gente fez do jeito correto. Planejamos, colocamos, calculamos o orçamento e fomos atrás do recurso. E aí, ele executou. É muito complicado você querer alguma coisa se você não sabe o caminho por onde ir. Eu acho engraçado, às vezes... É muito por aí, né? Mas é a saída. E aí veio uma coisa maior que a gente fez lá. Eu fui levantar, semana retrasada, quantos cursos de reciclagem tinha feito lá para os funcionários. Do dia que eu assumi até o dia que a gente deixou a direção. Porque o mais importante do que aquele prédio bonito é o exemplo que ele deu, de respeito aos funcionários, de respeito aos usuários. Esse eu acho que é o maior exemplo. Sabe quantos cursos a gente fez? 631 cursos. Caraca. Em 7 anos. Qualificação de todos os setores. Cursos de treinamento até para combate a incêndio, curso de segurança, curso para os servidores ter mais segurança e dar mais segurança para os pacientes. Muitas vezes o cara quer fazer esse curso e não tem a grana para pagar. A gente conseguiu não é muito isso? É muito. A gente conseguiu trazer o Hospital Alemão Oswaldo Cruz para dar curso dentro do Hospital Infantil. O Hospital Moinhos de Vento do Rio Grande do Sul foi para lá. A gente assinando convênios com o Ministério da Saúde para poder trazer. Fizemos curso dentro lá de boas práticas de nutrição, de segurança hospitalar, dentro da farmácia, no almoxarifado. Porque não adiantava você ter uma casa nova se você não tivesse com as pessoas preparadas para lá. Então hoje eu tenho um orgulho da gente ter lá um corpo clínico que ele foi respeitado, treinado e que hoje ele é capaz de ir para qualquer hospital do Brasil. Benício, para qualquer um. Uma pergunta é importante pontuar sobre isso. Volto a dizer ainda na polarização que a gente vive na política, né? Por um lado todo mundo não presta e por outro lado também todo mundo não presta, mais ou menos por aí, né? Quando tu vê assim os discursos na internet ou pessoalmente, alguém fala, aquele hospital não presta para nada, aquilo é tudo maquiado. Tu olha assim e diz, como assim? Você já é mais ou menos esse? Não, é a coisa mais tranquila. Assim, as coisas que eu conto, como eu fiz a minha campanha, depois que o governador convidou para poder colocar o nome na candidatura, eu fui olhar para trás. Porque política... Tu sabe que há 8 anos atrás eu tinha recebido um convite? Para ser candidato? Foi, lá no meu sítio. Um amigo meu que é deputado estava lá comigo e ele falou, rapaz, tu devia se candidatar. 8 anos atrás. Quem era? Aí deixa para a próxima para gente ter um motivo, depois das eleições. Aí, nem Roberto Carlos para entrar em detalhes, não, né? O Roberto Carlos gosta de detalhes. Aí ele pegou, me convidou e eu achei que não vou não. Por quê? Há 8 anos atrás, eu tinha uma trajetória de saúde, eu tinha uma trajetória de decência, eu tinha uma trajetória de amizade, de relacionamento, mas eu não tinha nada substancial para poder entregar para a população e dizer, eu mereço... Estou credenciado. Né? Eu mereço pedir o seu apoio, porque eu tenho coragem de pedir seu apoio, porque está aqui. A chance que eu tive, eu entreguei alguma coisa que prestasse. Eu não tinha isso aí há 8 anos atrás. Eu tinha uma trajetória do mesmo jeito que eu estou hoje, eu era naquela época lá, de relacionamento, de vontade de trabalho. Só que agora, quando o governador Elton Dias convidou, aí eu fui olhar para a minha história. Então eu fui ver lá, tem uma lei chamada Novembrinho Azul, que foi aprovada aqui no estado do Piauí, foi copiada em mais de 20 estados e hoje está lá na Câmara Federal para aprovação nacional, pois foi eu e um amigo meu, doutor Djalma, que a gente encabeçamos e colocamos e hoje está aí. É uma lei estadual que protege o menino, que é para a saúde do menino. Está dentro da Secretaria de Educação e está dentro da Secretaria de Saúde. Precisa de quê agora? De política para poder fazer um investimento para que ela vá ampliando a sua capacidade de funcionamento durante os próximos anos. Aí eu fui olhar lá.
Pai, lá no hospital infantil tem agora uma sala de aula lá, sabia? Tem uma sala de aula. Por que a gente construiu uma sala de aula? Para poder mostrar que a saúde ela é muito maior do que isso, do que tratar a doença. É para a criança que está lá, que vai ter internação crônica, ela poder assistir a aula lá. Aí faz um convênio com a Secretaria de Educação e dá aula lá dentro do hospital. Acompanha a parte pedagógica. O menino Porque não tem uns atrasa. alunos que ficam o tempo inteiro no hospital. Que fica muito tempo, Como é que chama esse paciente? Não, é paciente de internação crônica, que o pessoal chama de moradores, mas na verdade é paciente de internação crônica. No nome popular são os moradores. Mas não... Tem pacientes que são internados duas vezes por ano e perdem lá 4 meses. E esses 4 meses ele perdeu o ano letivo. E agora com a sala de aula não perde. Que massa. Aí a gente passou a olhar que a gente tem um programa, que é um programa que foi desenhado para combate de mortalidade materna infantil, que foi a gente que escreveu. Eu digo, ó, e como é que ele está? Já está começando a andar, já está fazendo teste no estado, então a gente já tinha alguma coisa palpável realmente. Fomos olhar o programa lá, o Médico na Escola, que foi um programa que a gente escreveu, que testamos, que é para a saúde mental das crianças, parte de oftalmologia e combate à fome, e a gente já testou e já está numa fase de implantação para o início para 10 mil crianças. Então a gente já tem algo já palpável. Isso tudo foi tu que criou? Foi eu e um grupo. Eu coordenei esses 2 grandes programas aí, todos juntos aí. Durante a direção, viu? Doutor Vinícius, durante a Covid, o senhor foi o primeiro aí à televisão pedir que as crianças fossem vacinadas. O que o senhor sentiu ali naquele momento? E que muita gente criticava, né? É que assim, a gente viveu durante a pandemia assim, uma coisa inimaginável, né? Então você vê que um dos maiores serviços do Brasil é a cobertura vacinal. E pela primeira vez a gente ouviu pessoas dizendo que não era para vacinar seus filhos. Como é que você tem uma vacina que para proteger as crianças, com crianças fazendo internação grave e não serem vacinadas? Era um negócio difícil aquilo ali. Mas sabe por que eu falava com tranquilidade? Porque era o certo a ser feito. Então eu ia lá e dizia, tem que vacinar e tem que vacinar mesmo as crianças para poder proteger. Tem que vacinar os adultos para proteger, os idosos para proteger. O que ia mudar naquela hora ali? O período da pandemia, ele foi um divisor de águas e mostrou muita gente, viu? Ele escancarou, tirou as cortinas de muita gente aí que defendeu não vacinar, defendeu medicamentos que não serviam para nada. Isso aí, aquele período foi muito duro. E a gente criticado porque estava fazendo o que deveria ser feito. Separou muito durante aquele período. Separou quem acredita na ciência e quem... Eu acho que separou quem se importa com a vida e quem não se importa. Eu acho que é isso aí. É mais reta a conversa. Mais objetivo. É quem cuida da vida e quem não cuida. É quem cuida, quem se preocupa e quem não se preocupa. Quem acha que é uma banalidade, quem não... Por exemplo, a gente vive agora em 2022, me corrija e me oriente sobre os números. Em quantos anos a gente não viu o risco de paralisia infantil voltar ao Brasil? É quando eles começaram a não dar importância. Eu estou falando sobre história, assim, há quanto? Tem muitos anos, não vou saber nem lhe dizer. Eu tenho 43 anos de idade. Pelo menos aí 20 anos já não tinha mais paralisia. E o que é que depois desse tempo todo chega nesse período que a gente pode... Você tem um programa de imunização nacional fantástico, né? Que ele imuniza 90 e tantos % da população. De repente você surge no mundo um discurso do antivacina, porque não foi na pandemia que surgiu, foi antes. Aí chega na hora da pandemia e você escancara um discurso desse. O fato é que vai acontecer é que a queda nessa vacinação ela vai acontecer. É como se você tivesse um escudo e de repente você fura esse escudo. Você muda o discurso, cria um discurso que distorce o entendimento da população. É difícil. Vem cá, Vinícius, ainda insistindo na vacina, esse lance de que eu tenho a liberdade de me vacinar ou não, a vacina não presta. Eu estou falando aqui até como do outro lado, né? Eu escuto muito esse discurso, né, de polarização. Né? É o que abre a possibilidade de a gente retornar muito, isso é muito ruim, a alguns cenários, e que abre essa possibilidade de discussão de morte e vida. Eu acho assim, nos Estados Unidos já começou a ter um alerta para a volta da poliomielite lá, né? Lá já está o alerta. Aqui na América Latina também. Então a gente tem que saber que essa coisa tem que ser levada muito, muito a sério. Eu acho que o direito da gente acaba quando a gente coloca a vida do outro em perigo, né? Colocou em risco. Então esse discurso ele é muito frágil. Tu dizer que eu tenho o direito de optar de eu não tomar vacina.
até teria o direito de não tomar um remédio que só servisse dentro dele para alguma doença. Ele tiver uma doença terminal, ele dizer, eu não vou tomar um remédio porque eu vou decidir falecer. Agora, ele não tomar uma vacina, que a doença que ele tem vai passar para uma outra pessoa, não tem sentido, entendeu? Porque essa discussão do direito de não tomar a vacina, ela é muito falha, ela é muito vazia. Não é um remédio que ele vai tomar que só vai servir nele. Ele vai deixar de tomar uma vacina que vai servir para proteger a outra pessoa. Então o direito dele se encerra nesse momento, né? Então é muito difícil essa discussão. Na verdade, é uma discussão que ela surgiu e eu acho que ela é muito fomentada sem uma... Pois é, mas o fogo numa parada dessa aí, Vinícius e Kilson, é que é um momento, a gente vive esse momento agora, nos últimos 2 anos ou 3 anos, eu acho essa polarização mais forte, mas que vai sofrer a meninada daqui para frente, as famílias. A política, graças a Deus, está tomando um caminho aí que eu acho que vai voltar a gente ter um diálogo melhor, né? Tirar um pouco esse ranço, né, que está acontecendo no Brasil. Bom, ainda voltando, né, sobre as candidaturas, né, a sua candidatura, a gente começou a enveredar por outros lados aqui e acabou indo. Como é que tem sido essa experiência de horários, de... Não, muito assim, eu acho que quando eu aceitei o convite, né, e que a gente decidiu, que olhou que realmente dava para ser, eu não imaginava a quantidade de pessoas que eu tinha relação no estado, não imaginava. Porque a gente vai conversando, vai se relacionando, mas não mede isso aí, né? Porque a condição que eu queria era a condição de poder olhar no olho aqui do Yeltsin e dizer, Yeltsin, eu sou candidato a deputado estadual. Por que tu é, Vinícius? E eu dizer, rapaz, eu sou, porque eu sou médico, eu tenho aqui quase 20 anos de dedicação no SUS, porque eu tenho uma história de trabalho dentro do hospital infantil, que a gente reconstruiu o hospital, mas eu tenho um programa escrito lá para a saúde, da saúde mental das crianças, eu tenho um programa de queda de mortalidade infantil, eu tenho uma lei que a Novembrinho Azul, o programa Novembrinho Azul. Então, eu tinha um fato político para poder contar e te olhar e dizer, vamos junto para a gente poder fortalecer, para proteger aquilo que a gente construiu para poder fazer crescer. Só que eu não tinha noção de quantas pessoas a gente tinha no estado, exatamente por não ter na família histórico de candidato, né, de candidatura. Então, o que a gente foi fazer? Eu fui pegar meu celular, Kilson, e fui levantar telefones de pacientes, conhecidos, de pessoas que tinham alguma relação. Aí eu vi lá que eu tinha 10 mil contatos no meu celular. Eu digo, rapaz, tá errado isso aqui. Aí comecei a ligar para um, para outro, perguntar o que achava. Aí tinha uns que diziam assim, doutor, mas você não vai deixar de ser médico não, né? Olha que senão eu não voto, se você for deixar de ser médico, né? Eu disse, não, mas o que você acha? Eu acho que é bom. Aí procurava um amigo e perguntava, o que você acha? Acho que é bom. Eu acho que vai funcionar. Rapaz, tu sabe que a gente começou em fevereiro de 2021 a trabalhar? Sim. Chegamos agora menos de uma semana para a eleição. Uma semana praticamente. Uma semana da eleição. Tu acredita que a gente tem hoje mais de 130 municípios com pessoas trabalhando conosco? É muita coisa. É muita coisa. É um negócio assim. E eu fiz questão, durante esse período... Deixa eu só te interromper. E é bom falar sobre isso. Quando você surgiu, ninguém dava... Principalmente da classe política, né? Falava assim, é mais um que chega aí. E agora, tu tá nas listas dos caras, é meio louco. É muito com o pé no chão, óbvio, não chegou a eleição. Não, né? O voto você só vai saber no dia que abrir as urnas, né? Não adianta. Não sabe, você não... A gente tá conjecturando sobre... Eu acho que... Só em T6 já a puta da demonstração. Eu acho que é o grande da história, o que eu gostei, né, da política. Primeiro, eu tinha pacientes que me contavam a história. Eu não disse que conversava com eles. Sim. Então eu sabia onde é que eles moravam. Eu nunca tinha ido lá. E agora deu para ir. E quando eu cheguei onde eles moravam, aí que eu vi a dificuldade que eles tinham para chegar aqui. Não é brinquedo, não. Eu fui num lugar distante daqui que você ter sido escolhido como médico para ele sair de lá, trazendo o filho dele, para confiar em ti, entregar, você consultar ele. E depois eu fui na casa dele e vi quão longe era a casa dele, quão difícil era para ele poder ter chegado aqui em Teresina. E ele vinha 2, 3 vezes no ano. Então, aquilo foi, eu acho que esse período da eleição, esses meses, eu tive um crescimento espiritual muito grande mesmo. Porque você chegar em comunidades assim que as pessoas
Lhe contar a vida mesmo. Minha família mora aqui há 180 anos nessa terra. E você olhar para a terra e falar assim, rapaz, e qual é a tua dificuldade? Às vezes ela dizia, é água. Mas há 180 anos eles estão lá naquela terra ali. É porque eles amam aquele lugar. E aquele lugar ele tem que ser muito bem cuidado. E você chegar para essas famílias que tratam, né, que cuidam da saúde, que cuidam da... E você chegar lá e ver que é tão difícil para eles vir para cá. Aí aquilo que a gente acreditava da descentralização, de levar a saúde para o interior, da história do programa que a gente tinha escrito já há mais de ano atrás, pensando que não foi um programa político, ele foi um programa de atenção à saúde. Ele é um programa municipalista, para poder chegar lá na ponta. Eu digo, meu Deus, como estava certo aquilo ali. Cara, mas Vinícius, deixa eu te perguntar um negócio que eu acho que o Kilson deve escutar também. O que eu escuto de deputado mesmo e de candidato, falar, minha prioridade é a descentralização da saúde. E os caras foram lá e entendem. Não é verdade o que eu tô te falando? Eu imagino tu num acontecimento político, como é que fala? Reunião, sei lá. Aí tu tá olhando assim pro lado e fala, o cara, fala-me de centralização política. Pô, o cara nunca... Mas eu acho bom que ele fale, porque na hora da gente votar ele vai aprovar, né? Porque se ele falou que ele quer descentralizar e não vai ser uma votação que vai ser aprovada, é lá que ele vai... Então a gente já sabe que a gente tem uma bancada da descentralização. É o melhor né? caminho mesmo? É o caminho que tem. Você imagina o seguinte, que vou te contar que tem um lugar, né, chamado Curral de Pedra, que é 70 quilômetros depois de Pimenteiras. 70 quilômetros depois de Pimenteiras. Uma estrada de terra para poder chegar lá. Rapaz, o pessoal lá vive bem, vive amando aquele lugar. Mas tu imagina que se tiver um problema lá de saúde, para ele chegar na primeira cidade, ou eles vão para o Ceará, ou eles vão ter que rodar 70 quilômetros para chegar em Pimenteiras. E de Pimenteiras procurar o hospital regional que é de Valença. Aí você pega e coloca lá a telesaúde lá. E aí o médico da cidade, o médico que vai lá atender a população, ele vai ter acesso ao especialista que ele quiser para poder resolver o problema da saúde lá. Quantas vezes um paciente vem de lá para cá para ser atendido e quando chega aqui em Teresina, o cara ficou 3 minutos no consultório, como tu falaste aqui. É bem isso mesmo. O cara veio lá do município longe, roda distante, 6, 7, roda, 8, tal. 10 horas Chega pra ficar aqui, 3 minutos com o cara passa um exame. Sendo que você podia estar lá na casinha dele, ele sair, tomar um banho, tomar um cafezinho, comer um pãozinho, chegou lá na consulta, tá o médico que ele confia, aquele médico que é da cidade, que ele acredita, que conhece ele pelo nome, e atender por telesaúde o médico, um especialista via computador, e ele lá na cidade dele, e ele só sai atendendo em conjunto, que é isso a telesaúde. A telesaúde não é para pegar um paciente e jogar na frente de um computador, não. Tem um orientador, tem que é o médico que está lá. Você ter a telesaúde num lugar desse, que é distante, é difícil o acesso até ele chegar no especialista, você transforma. Então essas mulheres grávidas que estão lá no interior, que ela tem um pico hipertensivo, que o médico do local não conseguiu controlar a pressão dela, porque às vezes precisa de um subespecialista. Para elas chegar, a gravidez só são 9 meses. Se você não controlar ali, naquele momento, você vai ter um dano para o feto e para a criança. E aí você tem na telesaúde lá, o médico local marca a consulta e de verdade, atende junto. Né, cara? Você só entende o que é isso é quem precisa e consome esse serviço. Porque é muito fácil do cara falar que tem plano de saúde, que ele está a 30, 20, a 15 minutos do consultório, que pode pagar e ser bem atendido. Eu aposto contigo que o cara pode ter o melhor plano de saúde, ele morando num lugar desse distante. Se tiver a telesaúde lá, se ele não quer ser atendido lá no SUS. Eu duvido. É bem essa parada mesmo. Então, quando a gente criou esse programa, que a gente chamou até na época de Pró-Infância, né, que é um programa que era pela vida, né, que era para a proteção das mulheres e das crianças, para diminuição de mortalidade materno-infantil mesmo. Quando uma vez me perguntaram, por que tu foi se dedicar nisso? Porque assim, o cara é ortopedista, né? Trabalha com tecnologia, trabalha com equipamentos lá de última geração. Por que voltou lá para a atenção básica? Porque é um programa de atenção básica. É um programa municipal, né? Que a saúde de atenção básica é municipalista. A resposta ela é bem
bem simples, mas dolorosa. Eu sou médico de crianças, na sua grande maioria, com deficiência. E a grande maioria delas são oriundos de um parto mal conduzido, de uma gestação mal conduzida. Por quê? Pela falta de um especialista lá no pré-natal. Quando elas chegam no hospital, a pressão já vem descontrolada há tanto tempo que a criança já vem em sofrimento fetal. E aí tem uma sequela neurológica, uma paralisia cerebral, evolui com espasticidade, com deformidade, com sofrimento. Lá no consultório tinham crianças órfãos que perderam as mães durante a gravidez, na hora do parto. Que davam... E óbvio que dava para não acontecer isso, né? São causas evitáveis. Quando você usa esse termo, causas evitáveis, você tem mais de 70% das causas de mortalidade materna infantil é evitável. Então, se é evitável, ela não é para acontecer, correto? Correto. E dessas causas evitáveis, 94% é por falha de condução no pré-natal. Mas não é a falha do profissional que atendeu, é por falha do não atendimento, porque ela não teve a chance de ser atendida. E já nessa sequência de candidato a deputado estadual, já chegando nesse findar, esse sentimento que começa a aflorar, o que é que você viveu de experiências positivas, de crescimento espiritual, você falou sobre isso, né? Há uma semana da eleição, o que é que tu pensa daqui para frente, assim? Eu acho que a forma que a gente conduziu a campanha, que está conduzindo até domingo, é a forma que eu acredito que as coisas têm que ser. Tem que ser indo em cada lugar que precise ir, conversando, contando a história, que não é a promessa, é mostrando que a gente tem os programas e que é possível fortalecer com a política, por conta da história do fortalecimento de financiamento, de você fortalecer e proteger, né? Proteger onde você está sendo apoiado, mas não pelo voto, é onde as pessoas acreditaram em você. Então você imagina que a gente tem juventude que está nos apoiando. Eu aprendi tanto, Yeltsin, com eles. É importante até para ti. Eu fui num evento deles lá no Teatro 4 de Setembro. Cara, aquele é um mundo de economia que envolve. É trabalho, na parte de roupa, na parte de maquiagem, outro mundo, né, às de vezes, games. né, Então, eu até disse para eles, que eles assim, falando assim, a gente queria que apoiasse esse movimento, né? Eu falei, isso aqui não é um movimento, isso aqui é um negócio que vocês têm na mão. Isso aqui tem que chamar e colocar na mão do cara fazer um mega evento. Que isso aqui, porque ele envolve lá uma parte da cultura que hoje está vendendo bilhões no mundo. E está acontecendo aqui dentro de Teresina e as pessoas não estão enxergando a importância daquilo ali. E não tem o espaço necessário. Que aqueles meninos cresceram vendo e aprendendo, muito né? Exato. Então, assim, a juventude tem me ensinado muito sobre a necessidade de você ter ensino técnico. Das de ter novas profissões. Muito. A parte de você ter investimento. Eu até conversei com eles sobre a história. Aqui no Piauí a gente já tem uma ZPE. Então a gente já está exportando tecnologia. Então é o momento da gente fortalecer essa parte de ensino para eles, né? Para eles crescerem e terem acesso a treino, a ensino técnico. Quando você vai para a cultura, da mesma forma, Equilson, eles estão muito à frente do que a gente convive no nosso dia a dia. Estão preparados, cara. E a gente imagina, né, velho? A gente não imagina aquilo. Então, o Kilson vive e viveu e frequenta quase que diariamente a periferia. Essa é uma das principais dificuldades, Kilson? Com certeza. Essa é uma das principais dificuldades, porque a gente sabe que durante praticamente a pandemia, todas as pessoas, os entregadores, o delivery saiu de onde? Saiu da periferia. A periferia não é carência, é uma potência. Se a gente for ver, milhões de brasileiros que moram na periferia, eles são empreendedores por necessidade, mas que precisam de oportunidades também. Imagina se tivessem oportunidades, né, Kilson? Imagina se tivesse oportunidade. Mas tem uma frase muito batida, doutor Vinícius, que diz o seguinte, prevenir é melhor do que remediar. Nas suas andanças, andando pelo estado inteiro, o que é mais difícil? Hoje você trata a doença, mas na condição de deputado, o que é possível fazer para poder, na condição de prevenir a doença? Pronto. A atenção básica, que a gente estava conversando, que o programa tem que ser fortalecido lá na atenção básica, é que ela tem que ser revista. Para a gente chegar na candidatura, como eu te falei, a gente foi se preparando antes, né? Não é chegar lá para pensar o que vai fazer, não. Nós já temos um grupo de pessoas que pensam saúde pública de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo.
Então a gente precisa fortalecer os laboratórios centrais. Então não é só reformar aqui, é levar laboratórios centrais para regionais, para poder ficar mais próximo. É reformar todas as regionais de saúde que estão precisando de reforma, as 11 regionais de saúde. É você fomentar o ensino e treinamento lá na ponta, e aí entra dentro desse programa a telesaúde, que a telesaúde não é só a consulta, é ensino e treinamento na ponta. Você tem à disposição a ferramenta que você vai treinar os profissionais que estão lá naquelas regiões que está aplicada a telesaúde. É você fortalecer os hospitais. Quando você fala de fortalecer, é o planejamento que se tem para poder, naquela região, passar a resolver tudo lá. Já começou lá em Floriano? Começou, não tem neurocirurgia lá? Mais de 1.000 cirurgias foram feitas nos últimos anos lá. E todos esses 1.000 que estavam lá, eram para estar aqui dentro de Teresina. Quer dizer, você já descentralizou, você já levou para lá. Então a saúde ela tem que ser feita assim. Não é só hospital. É longe disso. Na verdade, é a inversão. O hospital é a última coisa. Você tem que fortalecer a atenção básica. Como é que você fortalece a atenção básica? Com ensino, treinamento e dando condições para as prefeituras terem tecnologia lá na ponta, que é o que eu acredito que é a função do Estado. A função do Estado é dar as condições para que as prefeituras tenham lá uma melhoria. Se o Estado tem condição de financiar estudo, pois coloque estudo lá para eles. Se há condições de colocar a telesaúde, pois coloque telesaúde lá nos municípios. Seja por consórcios municipais, ou seja dentro de cada prefeitura, dependendo do tamanho das prefeituras, mas isso tudo é possível. Então, a prevenção ela vem desse fortalecimento da rede, na verdade. Vinícius, só para a gente entender, qual a importância o enfermeiro vive uma situação hoje no Brasil, que ele tem lutado e tem ido às ruas, né, pelo reajuste, pelo pacto salarial deles, né? Qual a importância do enfermeiro e se é justo o que está acontecendo agora? Primeira coisa, injustiça tremenda que está acontecendo. Uma luta de quantos anos para conseguir até a aprovação do piso? Porque quando você está falando de piso, você está falando do mais baixo, não está falando do salário mais alto, não. Pelo menos o mínimo de dignidade, né? Eu entendo que há esse receio, né, da parte, sei lá, eu acho que das grandes empresas, dos grandes planos, de alguma rebordosa que dê, mas não justifica. Não justifica porque eles têm que receber. Tu imagina que toda a saúde depende da enfermagem. Tudo depende deles. Eles são a alma de um hospital. Se você chegar em um hospital, quem coordena a parte de segurança do hospital é um enfermeiro. Quem coordena um centro cirúrgico lá é um enfermeiro. Quem coordena a parte de assistência é um enfermeiro. Como é que ele não é importante? Ele é fundamental, rapaz, no processo. São os técnicos de enfermagem que vão lá no teu leito. Tu tá lá doente, ele pega um remédio e injeta na tua veia. Como é que ele não é importante? Se é ele que vai te dar a segurança. Então, essa valorização, ela tem que ser dada e é imediata. Ela está atrasada demais. Então, não há como você ter uma saúde de qualidade se você não tiver o respeito e dignidade para quem faz ela. Passou do tempo de cuidar disso aí? Passou do tempo. Está com um atraso muito grande. Muito grande. Porque você precisa treinar, você tem que dar as condições, mas você tem que ter um salário digno. E a gente está falando aqui ainda de um piso. É básico. Né? Pois é. É de lascar um negócio desse. E espero que, independente do resultado, que sirva muito de aprendizado, de muita força, e eu tenho certeza que você fez muitos outros amigos, né? Não, eu aprendi muito, viu, Kilson? Muito, cara. Deu para percorrer os 224 municípios? Não, eu consegui percorrer mais de 130, né? Mais de 130 eu consegui ir, porque a logística para chegar lá, uma logística dura, eu tinha que conversar. Não era só passar, não. Cada lugarzinho que eu ia era para conversar, para contar, para explicar. Vou até contar o último caos aqui, né? Eu gosto de contar muita história, né? Mas eu tive numa comunidade, né? Que é lá, o Curral de Pedra, né? E quando eu cheguei lá, no Curral de Pedra, aí eu fui para casa do Anesiano, que é amigo nosso lá. Digo, Anesiano, rapaz, como é a nossa programação aqui hoje? Aí ele disse, não, a gente vai aqui almoçar, né? Isso são as 3 da tarde, vamos almoçar, depois vamos fazer umas visitas e fazer aqui uma carreata, né? Aí eu falo o nome do município. Pode falar, de boa. Pode? Pode. Tem nada não. Não, pode ir, pode falar, pô, vai. Então ele falou, aí o Anesiano perguntou, Anesiano, o que a gente programou para cá hoje? O Anesiano disse assim, não, nós vamos fazer aqui vamos almoçar, depois a gente vai fazer
umas visitas e vamos fazer uma carreata. Eu digo, rapaz, carreata aqui nesse interior, como é que... São quantos quilômetros aqui, Aneziano, para a gente poder caminhar aqui? Ele disse, não, eu acho que dá uns 2. Aí eu digo, dá 2 quilômetros, dá. O Aneziano, nós vamos a pé. Aí ele disse, tu vai a pé? Eu falei, vou. E o Aneziano, eu vou nas casas tudinho, tu quer apostar? Aí ele disse, rapaz, aí ficou se abrindo. Eu falei, chama ali aqueles meninos. Aí juntei um bocado de menino perto de mim lá, tudo 18, 17, 16 anos, né? Eu digo, bora, pega aqui, vamos me acompanhar aqui, pra vocês me mostrando nas ruas. Aí foi um carrinho de som tocando na frente, e aí ia passando na porta das casas, e o povo pelo zoado ia aparecendo, né? Sabendo que a arrumação era aquela. E eu ia me apresentando. Ó, tudo bem, rapaz, aqui é doutor Vinícius, sou médico, ortopedista pediatra, sou lá do Hospital Infantil, como é que vai e tal. Sou candidato a deputado estadual e vim aqui para... Fez quantas consultas pedir nesse seu caminho? voto. Não, tinha consulta não dava tempo Não, de rodar tudo não. Era só... Porque era você só eu tô me com a dor apresentando. aqui. Não dá. A caminhada era pesada. Era E ligeiro, eu né? fui fazendo em cada casa, conversando com todo mundo, apertando a mão, tá. Kills, não era 2 quilômetros não, ele me enganou, deu quase 7 quilômetros de caminhada. Aí subimos ladeira, descendo ladeira. Mas tu sabe o que aconteceu? Eu acho que a mensagem ficou, porque eles entenderam que eu não estava lá para chegar lá e dizer assim, porque eles conheciam o candidato lá, é igual o Lombardi do Silvio Santos, só sabia que existia, mas nunca tinha visto, né? Conhecia dos Santinhos, mas nunca tinha ido lá. E a forma que a gente fez lá, conversando com cada um, apertando a mão de todo mundo, de forma mais tranquila e querendo saber e conhecer a região. Cara, o cara se sente gente, né? Pai, pra mim, tu acha... Eu não encontrei um paciente do hospital infantil lá. Foi. Tu imagina um negócio desse. Que aí vem aquela história, né? A da distância, né? né? Quando eu cheguei lá, se eu tivesse só passado de carro, eu negaria dizer, rapaz, filho da mãe vem aqui, fica só no ar-condicionado, né? Mas é isso mesmo. Mas a sensação que a gente quis deixar é a sensação da política que eu acredito, que é a política falando com cada um, tendo uma relação pessoal e que as pessoas entendam que a gente está lá na Assembleia, se for eleito está lá, não é a voz do doutor Vinícius que vai estar lá. A voz é dessa a voz turma, deles. né? São eles que vão dizer o que precisa para lá. No outro dia de manhã chegou os áudios lá da região. Aí um disse assim, Kilson, rapaz, eu aposto em minhas 2 motos se vai ter um deputado que caminhe mais do que esse aí. Isso é bom, né? Porque Que eles entenderam, né? Entenderam que a gente estava caminhando, né? Meu irmão, vai, boa sorte. Obrigado, e eu acho que irmão. tudo vai acontecer de bom aí, pela construção da história. Eu acho que agora vem o resultado. Eu acho que a gente tem uma vitória muito grande, viu, Kilson? Vitória grande, Uma a construção. caminhada boa, né? Foi um ano de Já é um trabalho, vitorioso, sabe? de conversar com Independente muita gente, do resultado. com tranquilidade, né? Com tranquilidade. E a E gente tem a detalhe, certeza... é um dos únicos que não tem padrinhado político grande. Assim, não tem padrinho político. Não, né? porque não Você é tem candidato história, de né? você mesmo. E da tua história, né? A gente tem uma relação política muito forte, né? Com as pessoas, assim, de acreditar. Porque sempre eu tive gente também. Tudo que precisar na vida eu sempre tive ali. É verdade. Fosse político ou não político, mas se estivesse perto eu estava... E que agora possa contribuir reto. mais ainda com o poder de representar essas pessoas com a caneta, né? Na Acredito. Assembleia Legislativa do Piauí. verdade. Deus quiser, essa semana agora, uma semana que a gente não pode nem cochilar, eu digo o Tá seguinte, dormindo quanto tempo por dia, pô? eu acho que eu durmo umas 2 horas se dormir. Somos 3. Aí tem que pegar... são os 3. Aí eu digo assim, que só, olha, tem que pedir voto, que ninguém ganha eleição sem voto, não. Você liga pra comadre, liga pro amigo, passa na padaria e pede voto, passa na farmácia e pede voto. Aí a pessoa fala assim, mas é aquele que eu nunca mais falei? Aí tu pega o zap, aí tu manda uma fuleiragem pra ele. Na hora que ele receber lá, que ele respondeu KKK, aí tu entra na Você história sabe que a dona e termina Sônia que pedindo trabalha voto, né? comigo, Certeza. eu não vou falar o nome dos candidatos, né? Como trabalha aqui com a gente no Neocast, né? Ela falou, disse, ó, seu Eldes, quero fulano de tal, ele falou comigo, mas não pediu voto, não. Olha aí. E eu não vou votar nele, não. Eu vou votar no fulano de tal que pediu meu voto, porque eu sou importante. Ela falou, eu sou tem que importante. pedir o voto. A hora é pedir agora. voto pra mim. Tem Verdade. que pedir o voto. E é um sentimento muito forte isso, sabe? Se não pedir... Ela falou, disse, não, tem. eu vou votar no fulano porque ele me pediu voto. Então, ele me enxergou. Não é meio louco ele? Mas não é louco não, tem que ser assim É mesmo. verdade. Bora pedir Meu irmão, voto, peraí. menino. Boa sorte. Quer falar o número? Dá tempo aí. Dá tempo aí. A mensagem. A mensagem é a seguinte, que a gente Não é TV, mas considerações finais. A gente tem uma missão, que ela continua, que é essa missão do servir, do cuidar das pessoas, de estar atento ao que realmente necessito. E a gente tem uma grande chance agora na política, que é a chance realmente de representar,
de colocar incentivos, de ser a voz daquelas pessoas que a gente sempre teve perto. E colocar o número, porque lá no dia não vai ter lá doutor Vinícius, não. Vai ter lá que apertar os númerozinhos. E aí é o segundo voto, que é o primeiro é o deputado federal, o segundo é o estadual. Quando aparecer os 5 quadrinhos, aí apertar 13-1-2-1. É bem facinho. Olha aí. 13-1-2-1. Não vote em qualquer um, Kilson. Kilson, obrigado, meu irmão. Tá certo. Se inscreva no nosso canal, né, Kilson? É verdade. Se inscreva no nosso canal e assista aí o próximo Ativa episódio. o sininho. Acompanha a gente nas redes sociais. Já 300 mil seguidores no TikTok. Vamos bater essa meta dos 50 mil no YouTube. Muitíssimo obrigado. Aproveita, maratona e já assiste o segundo aqui em cima. Isso aí é o cast do Piauí. Para o mundo. Valeu.